Olá, pessoal. Hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho sobre o trabalho acadêmico de vocês que envolve no semestre. Ao baixarem lá na biblioteca virtual o modelo do trabalho acadêmico, na primeira página vocês vão ter a capa. O que é a capa? Vocês vão colocar o nome de vocês em ordem alfabética, aqui em cima, tudo em letra maiúscula, bem como está escrito, e o título do trabalho. O título do trabalho é quando é postado no portfólio de vocês, vocês vão usar aquele título. Subtítulo, vocês irão colocar apenas se houver. Aqui diz trabalho de. Aí vocês vão colocar qual o curso de vocês. Aqui no caso seria trabalho de administração apresentado como requisito parcial para obtenção de média bimestral da disciplina D. Aí vocês vão descrever todas as disciplinas que envolvem o semestre. Orientador, professor, vocês vão colocar os professores dos cursos, das disciplinas que tem durante o semestre e vão colocar o tutor presencial e tutor online. Depois, vocês vão colocar, lá no trabalho de vocês, eu vi que ele pedia para colocar cidade, estado e ano. Aí, vocês colocam cidade, Santiago, aí bota uma barra no lado e ano 2020. No sumário, vocês não irão mexer em primeiro momento, vocês vão deixar assim, bem como vocês baixaram o modelo do trabalho, tá? Na introdução, aqui ele diz assim: essa etapa deve conter parágrafos que falem sobre a importância do tema escolhido, sua relevância e aplicabilidade. No caso, vocês vão descrever no máximo uma página qual a importância que as disciplinas desse semestre têm envolvendo com relação ao trabalho de vocês, que é sobre a Covid-19 e a pandemia. Vocês vão descrever uma disciplina mais ou menos para cada parágrafo, para não ficar muito extenso, e qual a importância que elas têm no decorrer desse período de pandemia que a gente está vivendo. Aí depois, vocês vão começar o desenvolvimento. No desenvolvimento, vocês vão descrever todos aqueles passos que pedem no trabalho. Eu vou abrir aqui o trabalho. E ele fala passo 1, 2, 3, 4 e 5. O que ele pede? Conforme vocês forem realizar, que vocês vão relacionar com as disciplinas que vocês têm envolvimento, vai ser assim, ó. Título 2, por exemplo, o desenvolvimento é 2. Aí, vocês vão colocar, por exemplo, subníveis 2.1 no passo 1. Vocês vão descrever qual é para elaborar, aqui ele pede para elaborar a matriz de SWOT para o banco X, Y e Z. Aí, vocês vão preencher no quadro, vão montar esse quadro aqui no Word de vocês e vão descrever quais são as oportunidades e as ameaças e os pontos fortes e os pontos fracos. Depois, no passo 2, aí vocês podem colocar 2.2 e descrever o que ele pede. Nunca de forma de pergunta e resposta, para não ficar parecendo que é pergunta já no decorrer do texto de vocês, que ele tem que ser de forma clara e coesa. Ali no item 3, no passo 3, vocês podem colocar 2.3
E vocês podem ter certeza que no desenvolvimento do trabalho, ele vai falar em determinado momento de alguma disciplina, vai envolver alguma disciplina, e é dessa forma que vocês vão conseguir desenvolver o texto sem parecer que seja uma resposta no decorrer das perguntas que envolve o texto, mas vocês sempre sigam a ordem do trabalho. No passo 4, vocês podem pôr 2.4 e 2.5. Aí, as referências. Nas referências, vocês vão entrar lá no trabalho, no modelo do trabalho, e vocês vão, o que vocês vão cuidar? Tem a conclusão anteriormente, que daí vocês colocam, bem como ela tá descrito no trabalho. Ó, vocês irão responder aos objetivos sem justificá-los. Observem que o trabalho tá todo numerado. Vocês não vão mexer no sumário, porque vocês vão escrever e no decorrer do texto que vocês irão escrever, depois de terminarem o trabalho, vocês irão lá e irão atualizar o campo, que eu vou mostrar em seguida para vocês. Nas referências, vocês podem ver que ele tá aparecendo diferente aqui, ó. Ele aparece retinho aqui e ele não fica da mesma forma reto do outro lado. Primeiro, vocês vão respeitar a ordem alfabética. O sobrenome sempre, a ordem do sobrenome. Por exemplo, Daiane Guaço Guerra. Daí, vai ser Guerra aqui na frente. Aí, depois, o nome, o título da obra e edição, e assim por diante. O que acontece de diferente? Nessa parte do texto aqui, ele vai aparecer assim, ó, alinhado à esquerda. E o espaçamento aqui é 18 pt. E o espaçamento entre linha é simples. Vocês têm que deixar toda a referência assim. E no meio de uma obra para outra, vocês vão ter um espaço. E vão fazer assim todas as referências que vocês fizerem, que vocês montarem. O que eu peço atenção para vocês? Apenas passem as referências conforme vocês forem montando no trabalho, para vocês não terem que pesquisar depois, fica mais fácil. Aqui no texto, eu vou mostrar para vocês como é que ele aparece, ó. Bem no início do trabalho, vocês vão ver aqui, ó, que ele tem, ali em cima, ele tem um recuo de 3, tá? Vai ser sempre esse recuo, início de parágrafo. E ele vai ter espaçamento. Aqui em cima, alinhamento justificado. Vai ser sem espaçamento aqui, antes e depois. E vai ter espaçamento entre linhas de 1,5. Todo o texto vai ter que ser assim. Primeira linha é 3 centímetros, que é o que aparece na régua, como eu mostrei antes para vocês aqui em cima. Quando vocês fazerem uma citação no texto, o que vocês irão cuidar? Aqui, eu, por exemplo, tenho uma citação. Tem uma citação de Souza. É importante vocês saberem qual a diferença entre uma citação direta e indireta. Tem a direta curta, que são de até 3 linhas, e tem a partir de mais linhas, e tem a indireta. Vocês sabendo distinguir, vocês saberão colocar dentro do texto. Por exemplo, aqui tem uma citação direta, só que ela apresenta 4 linhas. Então, sempre quando apresentar mais de 3 linhas, vocês não irão usar as 2 aspas e vocês irão colocar no final do texto, entre parênteses, o sobrenome, o ano e, principalmente, tem que utilizar a página da obra. Quando for, aí vocês cuidem aqui, ó. Ali em cima na régua, ela tem um recuo de 4, tanto o início quanto o fim. Por isso que ela aparece assim, dessa forma, bem retinha. O que vocês irão cuidar? Sempre quando vocês realizarem uma citação, a fonte vai ser menor do que o texto. Como vocês já devem ter visto, ela vai ficar sempre justificada,
o recuo de 4 centímetros, que é o que eu mostrei na régua. E aqui, o espaçamento antes e depois é 18 pt, ele irá aparecer. E o espaçamento é simples, sempre vai ser simples, tá? E vocês prestem atenção sempre quando vocês fizerem uma citação assim. Quando tiver uma citação indireta que vocês realizam com base em algum texto, vocês podem colocar dentro do corpo do texto normal, só que irão citar no texto para fulano, vão citar o nome do autor, não precisa ser entre parênteses, e aí vão citar somente o ano de que foi feita aquela pesquisa que vocês, com base naquela pesquisa que vocês fizeram, e vão digitar com as palavras de vocês o que vocês acharam a respeito, mas dentro do corpo do texto. Então, vocês sempre prestem atenção. A citação aqui, ó, vocês vão ver que ela tá pequenininha, ela é Arial 10. No corpo do texto que vocês irão fazer, é sempre recuo de 3 centímetros, justificado, e é sempre Arial 12. Prestem bastante atenção nisso para não desconfigurar o trabalho de vocês. No trabalho de vocês, eu vi lá que ele tem uma tabelinha que é das análises de SWOT que vocês irão apresentar. Aí vocês podem colocar a tabela, exemplo que tem no trabalho de vocês, exemplo de tabela, e vocês sigam como é que é o padrão das normas da BNT, tá? Como não tem apêndices, vocês irão desconsiderar, e os anexos também. O trabalho de vocês deverá ser entregue em formato doc, Word, tá? Prestem bastante atenção, não irão enviar em PDF. Vocês fazem dentro do modelo do trabalho acadêmico, no Word mesmo, e enviem em Word. E um bom trabalho a todos, tá, pessoal?